bem, se eu fosse você, eu ficaria até o final, porque hoje nós vamos falar do DNA da marca. Nós vamos falar do propósito do propósito. Você entende isso, não? Vamos falar sobre branding. Você sabe o que é branding? Cara, você não faz ideia de como a entrevista hoje tá show de bola com quem entende do propósito. Vamos dar um propósito agora à sua vida com o programa Giratalk de hoje, que tá demais. Muito bem, pessoal, como é que vai? Boa tarde, boa noite, bom dia para você que está agora acompanhando mais um podcast do Girafas. É o Giratalk, hoje uma mesa muito especial, o assunto vai chamar a sua atenção para você que é franqueado e não franqueado, que acompanha o nosso podcast em todas as nossas plataformas, gravados aqui em Sampa. Aonde? Na Gema. Nós estamos na Gema de São Paulo. Aqui nos estúdios da InStore Audiovisual, onde uma galerinha marota tá acompanhando a gente ali no Twitter, deixando tudo redondinho, com corte de imagem, som perfeito. Se você tá precisando, entre em contato com esses caras. Obrigado, o Caio. Obrigado, Ian. Muito obrigado, Rayane. Eu lembrei seu nome. Obrigado, Stephanie, que é a galera que tá na cozinha lá cuidando de tudo. E do lado de cá, no estúdio, nesta bancada maravilhosa, hoje vamos tratar de um assunto muito interessante para você, um assunto para você que é franqueado e não franqueado. Sim, vamos desvendar os segredos do marketing. Como que uma marca como Girafas consegue chegar nessa posição nacional e até internacional? Você vai descobrir um pouco desses segredos hoje com um time de peso. E quem me acompanha na bancada vai me ajudar nas perguntas, né? A aterrorizar a nossa convidada é a Carol. Vou falar um pouquinho dela. A Carol é Ana Carolina Gomes de Moraes, nome de peso na marca, gerente de marketing. Colocaram 10, depois riscaram, colocaram 15. 15 anos já, Carolzinha. Obrigado por você ter vindo, viu? Obrigada a você, César. É um prazer estar aqui com vocês, com você, Cícero. É uma pessoa que eu admiro tanto. Muito bom estar aqui com vocês todos. Colocaram 15 aí, não sei porquê. É? Não sabe. Tem isso. Você é muito novinha, você entrou com 5 anos. Comecei nas fraldas. Começou com 5 anos. Girafas, coisa louca. Obrigado, viu, Carol? Obrigada. Então nós vamos falar muito sobre marketing e sobre uma palavra que ela vai me explicar tudo, porque ela é craque nisso. Cecília Russo Troiano, ela é empresária e psicóloga, diretora-geral da Troiano de Branding, que é uma empresa especializada. Nós vamos saber o que é branding, que nem eu sei direito o que é. Colunista da revista Pais e Filhos, de muito sucesso, autora de livros relacionados ao comportamento. Nós vamos falar um pouco dos seus livros também, tem um monte aqui. Só que colocaram 4, muito legal. E trabalhou com o marketing dos Girafas para a construção, atenção para esta palavra, propósito da marca. Maravilha. Cecília, muito obrigado pela sua presença no nosso Giratalk. Muito obrigada. Obrigada, Carol, pelo convite. Obrigada, Girafas. Obrigada, César. Acho que o que eu vou fazer hoje aqui com vocês é falar. Adoro. Talk é comigo mesmo. A sua experiência muito me interessa. Nós vamos falar sobre marketing, né, Carol? O marketing dentro de uma marca é praticamente quase tudo. Eu falaria tudo. Não é quase super tudo. Humilde, não, tô brincando. Mas eu falaria... Mas eu acho que é quase tudo mesmo. Eu começaria com alma, eu acho. Né? Se eu aprendi essa palavra com ela, inclusive, não essa palavra, mas ela é empregada no marketing, que uma empresa sem propósito, é uma empresa sem alma. Então, o marketing, eu acho que é a alma, e a propaganda também é a alma do negócio. É uma frase muito louca, né? Que funciona muito bem. Cecília, antes de mais nada, eu queria que você contasse um pouco da sua carreira, um pouquinho de como você chegou até aqui. Eu sei que você também é mãe, tem a palavra da mulher muito forte, que os teus livros levam muito para esse viés. Conta um pouquinho da sua carreira até chegar aqui. Enfim, de uma forma breve, né? A carreira é longa aí, pelo bem e pelo mal, já foram muitos anos aí. Minha formação é em psicologia. Até quando eu saí da faculdade de psicologia, eu falei, nossa, e caí já na área de consumidor. Acho que essa foi uma coisa que veio logo no começo da minha carreira, que era entender um pouco o comportamento de consumidor, e daí eu caminhei para o tema das marcas. E para deixar todo mundo na mesma página, né? A palavra branding, porque apareceu a empresa Troiano Branding. O que é branding, né? Falar branding. Branding vem, né? Se a gente pegar o brand, é marca em inglês. Ok. E quando a gente põe o ING depois, a gente está falando desse processo de construção de marca. E aí o gerúndio tem a ver com esse processo. Não é uma coisa que você faz hoje. O Girafas não é o que ele é
do que ele faz hoje. É toda essa trajetória de construção de uma marca. Enfim, voltando um pouco para minha carreira, fiz psicologia, comecei a trabalhar com psicologia do consumidor, comportamento de consumidor, trabalhei para outras empresas e depois fundamos, né? Eu falo fundamos, porque o Girafas é uma empresa familiar e tem tanta família envolvida com Girafas, né? Seja a família fundadora, seja tantas famílias que se relacionam. Troiano Branding também é uma empresa familiar, é uma empresa do meu marido Jaime Troiano e minha. Hoje a gente tem, obviamente, uma equipe de trabalho e há 30 anos a gente tem essa empresa. Então, de um jeito ou de outro, essa foi minha carreira. Você trouxe o tema da maternidade, que também faz parte da minha o que veio primeiro? O que veio primeiro? A escritora ou a técnica? Veio primeiro o meu eu profissional, veio antes do meu eu mãe, né? A maternidade veio depois, o que é bom. Porque, em certo sentido, a gente já consolidou ali um caminho. Sou mãe de 2 adultos hoje. Como é que eles chamam? Beatriz e Gabriel. É um casal. É um casal. O Gabriel hoje faz 1 ano que trabalha conosco também. Então, acho que tem uma coisa aí de continuidade. A Beatriz ainda não. Eu falo ainda não, porque ninguém sabe o amanhã. E a minha história com os livros voltados às mulheres veio da minha própria dinâmica de vida. Eu acho que muitas mulheres que nos ouvem, ou homens atentos que acompanham a trajetória de mulheres, sabem como que é esse gerenciamento de tantos pratinhos aí, né? Vida, carreira, enfim, ir para academia, estudar, se desenvolver. Então, os meus livros trazem esse olhar para como conciliar da forma mais, enfim, perfeita não, mas possível, né? Esse universo de carreira, maternidade, etc. Então veio muito da minha vida. A Carol sabe o que é isso, né? Ela tá vivendo isso no dia a dia. Então o branding, as marcas, família, filhos, tudo se mistura numa só mulher. Numa paixão, né? Numa paixão. Porque a eu gente acho que tem a paixão pelo trabalho, a paixão pela família. Tudo se resume à paixão. E isso também muito... fica entregue dentro dos Girafas. Todos nós que nos envolvemos, seja como... E é uma equipe muito feminina, né, Carol? Muito feminina, isso é um orgulho, né? 100%. Isso é demais, eu adoro trabalhar com mulheres. Sempre gostei. Olha, eu queria agora começar a entrar nesse DNA, nesse assunto incrível que é como construir uma marca, como chegar no... Porque para quem está nos ouvindo, para quem está nos assistindo, se eu perguntar para você assim, me fala uma marca de um refrigerante que vem na sua cabeça. Me fala a marca de uma roupa, de um carro, de um banco, de uma comida. Tudo que eu perguntei, com certeza você levou uma marca para dentro da sua cabeça. Essa construção, para que você consiga pensar na marca quando a gente fala o assunto, isso é incrível. Cecília, explorar o propósito, essa é a palavra. Qual a diferença? Vamos começar pela diferença de propósito, visão... missão, valores. Tem diferença? Não, perfeito. Olha, eu vou até puxar uma frase que a Carol trouxe, que a gente conversou muito sobre ela, né, ao longo do projeto, que é uma marca sem propósito, é uma marca sem alma, né? Parece que ela fica esvaziada. E todos esses exemplos que você puxou, quem está nos ouvindo, né? Porque são marcas que têm alma, que traduziram alguma coisa que elas queriam. Então, vamos deixar claro esses conceitos para não ficar uma sopa de letrinhas e as pessoas não se atrapalharem. Então, vou começar de algumas outras coisas. Missão é aquilo que uma empresa faz, aquilo que ela faz bem. Qual que é a minha missão? Né? Como Girafas é entregar para as pessoas a melhor qualidade ali, solução de alimentação com aquele outro prato. Isso é missão, é o que eu faço bem. Isso é bem tangível, tá? É de um aspecto muito funcional e muito claro do que é o negócio. Então, a minha missão é realizar determinada coisa. Exato. Então, você pegar qualquer outro Missão exemplo. Girafas, só para o pessoal entender, missão Girafas... É entregar a melhor alimentação possível. A melhor possível. alimentação. Galera, você sente a diferença? Todos os dias, todas as horas. Dias, para todos. Valores. Valores, a gente costuma dizer que é um pouco como que eu faço isso, tá? Então, valor, por exemplo, você pode ter... O valor é transparência, o valor é ética, o valor é compromisso com uma determinada coisa. E são valores, é um pouco assim, como que eu faço? Como que eu aplico minha missão? Como é que eu pratico minha missão? São os valores. Tá? É quase como uma base, uma condição de existência. Assim, uma qualidade, conduta, né? Qualidade, por exemplo, não é um valor. Qualidade já é um atributo. Né? Então, para a gente diferenciar um pouco mais,
a gente vai mais pro lado do que a gente tá falando aqui de valores, é uma coisa quase intrínseca. É uma coisa que você faz sabendo o que tá fazendo, com um objetivo claro. É o meu modo de ser. Modo de ser. Penúltimo, visão. Visão é para onde eu quero chegar, como empresa, como companhia. Quer dizer, qual que é a minha ambição? Eu quero ser a maior rede de alimentação deste país. É isso. Eu quero conquistar o mundo. Essa é a minha visão, tá? E aí a visão é definida pela estratégia, pela liderança daquela empresa. Sensacional. E agora a quarta palavra. O propósito, que é exatamente o nosso propósito aqui. Galera, vocês estão entendendo a diferença de pensamento e mentalidade para você poder criar uma marca e chegar aonde você quer? Seja no teu bairro, na tua rua, no teu bairro, na tua cidade. Então, olha, presta atenção. Agora vamos para esse é novo, é novidade para o mercado. O propósito. Então, o que é esse propósito, Cecília? De forma muito simples, assim, é a razão de ser de uma empresa. Acho que a Carol ouviu isso tanto, né, Carol? A gente falando, por que eu existo? Qual que é o meu papel na sociedade? Porque, vamos lá, acho que a gente está no momento do capitalismo, vamos pensar, todos nós, a gente vive na sociedade capitalista em que, claro que as empresas visam lucro, isso é real, senão nenhum de nós teria o emprego, a sociedade não giraria, as pessoas não teriam... Igrejas visam lucro. Exato, então a gente está nesse mercado. Mas como fazer isto também trazendo alguma coisa que a sociedade precisa? Então, o propósito está muito nessa intersecção de quem eu sou, quais são as minhas forças, os meus talentos e aquilo que a sociedade precisa. E é nessa intersecção, vamos dizer, que está o propósito do Girafas e o propósito de outras empresas sérias também, que não tem propósito só como uma coisa de fachada, mas tem como uma prática diária, cotidiana, alguma coisa que acredita de fato. O que faz uma empresa existir. Eu acho que o propósito nasce quando a gente se pergunta assim, se o Girafas deixasse de existir amanhã, o que a sociedade ia perder? Qual o impacto que isso teria? O que ia causar? Né? E uma coisa super interessante que eu também aprendi nesse projeto junto com a Cici e com a Troiano é que o propósito, ele não pode ser criado. Ele é escavado, ele tá dentro da gente, né? Ele tá lá, ele já tá nas nossas ações, no nosso dia a dia, nos nossos objetivos, ele tá na empresa, ele tá lá permeando todas as atitudes, as pessoas, as contratações, a comunicação. O propósito tá dentro de tudo isso. Então, quando a gente chamou eles, inclusive, a gente falou assim, a gente precisa de um norte. A gente voltava de uma pandemia, não, mentira, foi antes da pandemia. Foi antes da pandemia. A gente voltava, na verdade, de um processo de uma outra gestão. Então, a gente chega, né, volta, muda a gestão de marketing, muda a diretoria. A gente fala assim, bom, e agora, por onde começar, né? A gente aqui organizar a casinha para ver para onde a gente vai seguir, que tipo de comunicação a gente precisa de uma coisa que vai juntar e unir, colar todas as pontas da empresa que em algum momento se viram um pouco desconectadas, um pouco sem rumo, um pouco soltas. Então a gente falou assim, temos que ter um ponto de partida. E aí a gente foi trabalhar nisso. Quem a gente é? Por que a gente existe mesmo? Porque pra gente conseguir falar pra fora, a gente precisa entender de dentro. Sim. Então esse foi o start do nosso trabalho junto com a Troiano. Então o marketing e o propósito estão entranhados. Diretamente unidos. E o propósito, como eu falei, ele permeia todas as áreas, né? Ele não é uma coisa só do marketing. Eu acho que a gente conseguiu startar isso na época, mas isso desce no treinamento das lojas, isso desce na interface com as pessoas, como eu falei, nas contratações. Eu não posso contratar uma pessoa que não partilha do meu propósito, do meu objetivo, dos meus valores como empresa. Então, todos esses conceitos, eles estão também um ligado ao outro, né? Não dá para existir missão sem valores, não dá para existir um propósito sem visão. Tudo isso tá meio conectado, né? Conectado. A gente separa, tem causa também, tem vários conceitos aí ligados ao marketing, mas todos eles a gente tem que seguir pela veia do propósito. Ele é o sol, a gente até chamava isso, né, Cissa? Sim, acho que você falou algumas palavras-chave aí, a cola, o sol. E acho que na fala, né, da Carol aqui, acho que uma coisa importante, assim, esse propósito já estava lá dentro
dos girafas. O que a Troiano faz, e usando a palavra aqui, repetindo, a história de escavar, desde a sua origem. É por isso que foi muito importante uma etapa do trabalho de ouvir as pessoas, né? De ouvir o Carlos, de ouvir a Carol, de ouvir a Luciana, de ouvir vários colaboradores, de ouvir franqueados, ouvir clientes. Porque a gente queria entender quais eram esses ingredientes que estavam ali. E de novo, por isso que propósito não é alguma coisa que vem de fora para dentro, não é criada, ela é escavada, porque ela está lá. É meio como se a gente precisasse só lapidar alguma coisa e deixá-la mais visível para as pessoas, né? Traduzi-la e depois pensar em formas de materializar no dia a dia. Mas já está lá. Porque se não estiver lá, o que você está criando é só talvez uma frase bacana que você vai pôr na parede, que amanhã se alguém tirar também é capaz que nem perceba. Então, quanto mais ela for autêntica, verdadeira, isso a gente percebeu desde o começo com os girafas. Então, é um propósito que é uma expressão natural de quem o girafas é. É, mais ela ressoa na vida das pessoas, né? Mais ela se torna presente mesmo. Porque a frase em si, a gente às vezes pode até esquecer. Mas o que ela representa é impossível. Qual foi o momento que os girafas percebeu que precisava ir atrás desse algo mais, Carol? Que o departamento de marketing, como empresa, percebeu que precisa. Você se tocou, em que momento foi isso? Foi nesse retorno, né? Como eu falei, a gente tinha ficado um tempo fora, voltou. A gente tinha feito um trabalho de identidade de marca. E aí sim, onde a gente define missão, visão, valores. A gente tinha isso tudo muito claro. Os nossos atributos tangíveis estavam muito claros. Tanto dentro da empresa, quanto para o cliente. A gente fez uma pesquisa para fora e a gente ouviu do cliente os aspectos racionais, tangíveis. Os girafas têm bom preço, os girafas têm qualidade, os girafas me entregam a sustância que eu preciso para passar o meu dia. Mas e que mais? Porque produto, a gente copia. Produto, infelizmente, é copiável. Preço, pode chegar alguém com preço mais baixo que o meu. E aí? Mas a alma não. Esse algo a mais que a gente entrega para o cliente, essa verdade, esse otimismo, e aí vários outros adjetivos que a gente encontrou ao longo desse processo, a gente não consegue copiar. Esses talentos únicos, né, que a gente achou e aí modulou, entendeu bem profundamente, tanto com o cliente, como a Cissa comentou, como com as pessoas da empresa, isso ficou muito claro, que a gente entregava algo a mais. Quando a gente tem talentos únicos que nos diferenciam, porque o propósito está muito aí. Quando você puxou a brincadeira das marcas, quem se destaca é quem não é igual ao outro. Porque senão fica todo um monte de marquinha ali e você fala, é aquela lá vermelha. Sim. Mas aquela lá que é vermelha, que toca seu coração, que estava num momento emocional, que você tomou no dia que a sua filha fez 15 anos. Sabe? Coisas assim que diferenciam uma marca da outra. São marcas com propósito que fazem isso. Sensacional. Cecília, agora a pergunta que todo mundo, porque tem muita gente assistindo e ouvindo a gente, que é da concorrência. A concorrência está de olho. Tem uma galerinha que quer crescer, eles querem chegar lá. Então, pro dia a dia, vamos colocar isso no dia a dia mesmo, como é que é feito o trabalho dentro da empresa para que o propósito desperte, né? Tá. No coraçãozinho de todos. Não, acho que a tua pergunta é bacana, até pra gente falar de um processo. Já que a gente falou de uma escavação, na Troiano Branding a gente tem uma metodologia que se chama Rota do Sol ou Rota do Soul. Se a gente pegar a palavra Sol, né, S-O-L, mas se você botar um Uzinho depois do O, vira Soul, em inglês significa alma. E aí, por que a gente, acho que é bacana também reforçar, por que chama Rota do Sol ou Rota do Soul a nossa metodologia para escavar propósito? Por quê? Voltando àquilo, para nós, né, o propósito é a alma de uma empresa, mas ele também é o sol que vai iluminar tudo que eu venha a fazer. Correto. Ele vai irradiar essa energia, até pensando o sol como essa energia que vai irradiar. Então, o propósito é essa energia. E essa metodologia, ela tem 3 grandes momentos. O primeiro é quem eu sou. De novo, estou brincando com essas 4 letrinhas, quem está nos ouvindo. É sou. Sou mesmo só de quem eu sou mesmo. Português, quem eu sou. Ser. Né? De ser. E daí sim, poxa, vamos conversar com as pessoas que fazem os girafas. Então, teve todo esse mergulho, essa imersão
em pesquisa mesmo, pesquisa interna, pesquisa externa, ouvindo cliente, consumidor, visitando loja, falando com franqueados, né, falando com 50, se eu não me engano, entrevistas. Foram bem profundas, acompanhando. A gente usou até uma ferramenta digital com o consumidor e pedia para eles primeiro falarem de girafas, depois irem a lojas, viverem aquela experiência, voltarem para nós e contarem todo esse momento. Esse momento do quem eu sou, a gente chega numa coisa que a Carol estava falando, nos talentos únicos. Não vou falar ainda quais são, tá? Porque assim, nós temos que gerar uma expectativa em quem está ouvindo. Ah, ok. Né? Não tenha pressa, a galera tá tranquila. Eu tô só no método. Então, eu chego nos talentos únicos, que é aquilo muito proprietário dos girafas, que é muito dele, né? O segundo momento da metodologia é a etapa soul de alma. Eu pus o U aí, S-O-U-L, né? O soul da alma, que é o momento da gente fazer uma conexão com, tá bom, se eu tenho esses talentos únicos, mas por que a sociedade precisa desses talentos únicos? Por que o mundo precisa desses meus talentos? Claro, você está jogando a importância agora, o peso aí, da importância, né, desse ser, né? A Carol vai se lembrar, né? A gente convida algumas pessoas dos Girafas, junto com o time da Torino Branding, mas junto com algumas pessoas que eles têm esse pulso da sociedade. Então aqui a gente ouviu uma psicóloga junguiana, a Cláudia Morelli Gadotti, falando um pouco dessa alma do brasileiro e por que essa identidade entre girafas e a alma do brasileiro faz sentido. A gente estava com o Fernando Jucá, que trouxe uma outra visão, a gente até falando do animal girafas, da girafa, né, enquanto animal. O que significa? Porque nós não estamos em uma empresa qualquer, é uma empresa que tem um nome de um animal. Será que ela revela alguma coisa também de quem a gente é? Enfim, e como que isso... Então a gente ali conversa... Gente, desculpa, qual foi o resultado disso? Então... Isso é pauta para um próximo assunto, hein? Então ali é o momento também da gente abrir para a sociedade, sair um pouco desse universo só da nossa bolha e abrir para a sociedade, e é também o momento em que a gente faz essa intersecção entre talentos, necessidades da sociedade para chegar no propósito. E a gente usa uma frase que não é nossa, não é da Torino Branding, não é dos Girafas, mas a gente usa um conceito que veio do filósofo, né, Aristóteles, 2.300 anos. Ele tem uma frase muito inspiradora e que pauta a nossa metodologia, que é: quando os seus talentos se encontram com as necessidades do mundo, aí está o seu propósito. Então, a metodologia é isso. Quais são os seus talentos, girafas? O que a sociedade precisa? E nesse casamento está o propósito, né? Então, ali tem essa revelação do propósito. E a última etapa, que é a etapa sol, S-O-L mesmo, do sol, que brilha, tá bom, como é que a gente vai ativar isso? Como que isso vai virar um posicionamento da marca? Como que uma agência de comunicação vai trabalhar junto com os girafas para fazer esses desdobramentos? Como que nas lojas, como que eu recruto pessoas que tenham afinidade? Então ele ganha corpo de diversas formas na etapa sol. Pode falar, Carol. O propósito, e aí essa frase, né, que a gente chegou depois de todo esse processo aí que a Cissa contou, ela é uma frase para dentro. A gente não conta essa frase para o consumidor final. Não é que não conta porque é um segredo, mas é uma coisa que transita entre, como eu falei, as nossas atitudes, o nosso dia a dia. Não é uma frase de campanha, vamos dizer assim. Não é um slogan. Não é um slogan. Então a gente tinha que tangibilizar isso para fora, para o nosso consumidor, para ele se sentir parte daquilo, entender do que a gente está tratando, né? E aí, depois desse processo todo, aí sim, a gente, como agência de publicidade, cria uma tagline de marca que você está usando na sua camiseta agora. Lê pra gente aí, o que você está usando. Nesse momento, tá aqui, ó. Aqui, ó. Girafas. Tá aqui, gente, ó. Tá aqui escrito aqui pro pessoal que tá assistindo, ó. O pessoal que tá só ouvindo não dá, né? Mas tá aqui na barra da minha camiseta, é um selo. E tá escrito assim: girafas, a vida é um prato cheio.
Isso é o nosso que delícia. tagline, nosso statement que vai para fora, que vai para o consumidor, o nosso posicionamento. E aí sim, de campanhas e a forma com que a gente tangibiliza isso que a gente estudou. E aí nisso tem, né, o lado otimista, e depois a gente vai revelar o nosso propósito, mas tem o lado otimista, né, o lado prato cheio, que é como Girafas enxerga a vida. E aí a gente conseguiu sintetizar numa frase, numa tagline para o consumidor. E o nosso posicionamento, nosso propósito, a nossa vida aqui dentro da companhia ficam claras também, assinando as nossas campanhas. Você consegue sentir o feedback, o retorno do cliente? Ah, com certeza. Com certeza, e principalmente no momento de decisão. Como é que ele vai decidir entre a gente e uma outra marca qualquer? É quando ele enxerga no nosso atendimento, na nossa comida, no carinho, no cuidado. E aí, que ele decide pela gente é o retorno que a gente precisa. Cecília, quanto demora esse processo? Desde da sua entrada na empresa, na marca, você já entra, com certeza você faz um estudo antes, faz um levantamento antes, mas a partir do momento que começa o processo dessa transformação desse propósito, quanto tempo leva? Olha, eu diria que sim. Entre a gente começar o trabalho e até concluir, e depois tem toda uma parte de disseminação, porque é importante ele as células de dentro. Exato, né? A gente formar quase esses embaixadores que vão... A gente ficou praticamente um ano todo trabalhando nisso, né? Juntos, é muita troca e acho que isso enriquece um trabalho. Acho que as consultorias, as empresas que vêm, eu falo isso todos os dias. Hoje mesmo eu estava escrevendo uma pauta de um projeto muito bacana que a gente fez, e eu acho que assim, se eu não tiver do outro lado um cliente, sabe, envolvido, motivado e participativo, o trabalho também não sai bom. E eu posso falar isso com N exemplos. Então eu acho que teve ali uma boa troca, um casamento desde o começo, pra gente entender paixão. Nós fomos lá, né, conhecer tudo. Sentaram à mesa com a família. Sentamos à mesa com a família, fomos super bem recebidos no apartamento do Carlos, cozinhando, mas tinha uma razão. O Carlos, gente, é o Carlos Guerra, tá? É o nosso CEO. Isso. Cozinhando para vocês. Eu queria ter visto isso também. Nossa, foi maravilhoso. Eu acho que você gostaria de ter comido isso, inclusive. E eu fiz muita questão, eu me lembro disso como se fosse ontem, de fazer esse encontro acontecer, do Carlos com a Cecília e o Jaime, para eles verem a paixão que ele tem, o amor, a dedicação que ele tem na cozinha, porque o nosso propósito, inclusive a nossa existência hoje vem daí. Vem dessa paixão. Vem dessa paixão. Então já vem um spoiler aí, hein? Exato. Então é isso. Eu fiz questão de ver o Carlos cozinhando, cortando cada ingrediente de uma comida que ele ama fazer. E aí ele reúne todo mundo em volta da mesa. E aí troca e conta a origem do que ele tá fazendo. Então isso era, na minha visão, primordial para que a Troiano, a Cícero, o Jaime entendessem da onde a gente estava saindo, da onde a gente partia, né? Então era um bom ponto. E a Cecília viu tudo isso de perto? Não, vi tudo isso e acredito muito nessa coisa que a gente fala das verdades das marcas. Eu acho que os grandes empresários, aliás, o Brasil é muito rico em grandes empreendedores e empresários. Isso é mesmo. Eu tenho tido a oportunidade, esse é o nosso olhar, a gente trabalha muito com empresas brasileiras, embora a gente admira, usa como referência várias marcas internacionais, obviamente, a gente tem muito o que aprender, e vários empresários, vai desde um Steve Jobs a, enfim, outros que todo mundo cita, mas o Brasil é muito fértil, né? E Carlos Guerra acho que é um bom exemplo disso, de pessoas que têm dentro dele esse potencial, tem uma paixão e que traz essa paixão e essa vocação para o negócio. Então, esse momento foi muito emblemático. Eu me lembro, de novo, como se fosse hoje, várias coisas que a gente viveu lá. E ali tem muitos ingredientes já do Girafas. Então, a Carol falou de paixão, de pessoas sentadas à mesa, de cuidado no preparo, na escolha dos ingredientes, de união de pessoas e de família e de amigos, rindo, se divertindo, enfim. Então, ali, só naquele momento, já era um microcosmos dos Girafas. E, no fundo, era, né? Você estava lá o Carlos, você estava a Carol, você estava a Luciana e outras pessoas todas partilhando ali. Então, ali já tinha muita coisa, viu? Se quisesse, ali já era um embrião perfeito do que se expandiu e ganhou vida
com toda a construção e com uma escuta, obviamente, muito mais ampliada. Carol, e os nossos franqueados, como é que receberam essa novidade? Como é que foi espalhar essa poeirinha do bem? Eles foram um dos stakeholders, né? Que a gente precisava contar essa história. O que é um stakeholder? Stakeholder, uma parte. Uma parte importante, né? De um tripé, eu acho que a gente chama ali, porque né? eu não sei mesmo. Mas é uma parte do negócio. É, uma parte, com certeza. Uma parte super... E eu acho que os franqueados são... quem vai botar na boca, né, do consumidor ali aquela verdade. Então, eles eram uma parte importantíssima desse tripé que eu tô falando, né? Que é a nossa companhia, a empresa, a diretoria, o time interno da franqueadora e os franqueados. Então, os franqueados, a gente contou para eles num processo, foi um processo mesmo, como eu disse, começou de dentro para fora e foi chegando até a gente finalizar, botar a cereja do bolo na nossa convenção, sem ser a última, a penúltima. E a gente contou. Teve Cecília, teve nossa agência, onde a gente revelou nosso propósito. E chegou também no processo, no planejamento de comunicação de como isso ia descer. Tanto para dentro da empresa, quanto para o consumidor final, por meio da nossa tagline que a gente acabou de falar aqui. Tá, antes que você pergunte, isso se resume em lucros. Muita gente gosta de falar em números. Com certeza. Temos aqui, peraí, estou recebendo aqui no meu comunicador interno, pois não, direção a quarta voz. Teremos a participação da nossa quarta voz, que tem uma dúvida e quer participar do programa. Alô, Rosana? Oi, César. A quarta voz tá aqui hoje. Manda presente. Só ouvindo aqui, aprendendo, achando tudo incrível, porque né, eu participei disso. A Cecília não vai lembrar, mas eu fiz uma das entrevistas também e a gente ao final foi lá, né? E eles apresentaram pra gente o propósito. Isso já tem alguns anos, né? A gente não vai falar quantos. Mas Bobagem, isso é detalhe. o que eu queria perguntar aqui hoje pra vocês qual o quanto o propósito influencia, né, a tomada de decisão do consumidor e como isso hoje é importante. Né? Qual a importância nos tempos de hoje, essa questão do propósito de se conhecer, né? Que é o autoconhecimento da marca, né? Como isso influencia? Boa. E aí, Cícero, vai você Não, ou eu? ótimo. Vamos juntas. Vai você. Eu embalo e você segue. Isso. Não, a pergunta é super boa e bacana, né? A gente se reencontrar e falar desse tema. E acho que aí tem, só para pegar um gancho no que você falou já faz um tempo. É verdade, foi antes da pandemia que a gente fez esse trabalho. Mas assim, quando o propósito é verdadeiro, ele fica. Aliás, é um legado que passa de uma geração para outra, de uma gestão para outra. A Carol trouxe o tema da gestão. E aí eu acho que é uma coisa bem bacana. Agora, pegando a tua pergunta, Rosana, assim, para o consumidor, eu acho que é fundamental. As pessoas querem se engajar com algo maior, sabe? Do que essa vida meio mundana que a gente leva, meio prática, meio imediata. Não que isso não seja relevante, mas assim, puxa, tem alguma coisa a mais, né? Que a gente possa se engajar, que essa empresa esteja fazendo, que bate com alguma aspiração minha e não só matar fome. E não só, por exemplo, vamos para outro universo e não só dirigir um carro. Se esse carro puder me transportar para um mundo, que é o mundo que eu gostaria de conviver, melhor ainda. Voltamos aqui para o nosso prato, é a mesma coisa. Se eu puder matar minha fome, mas me transportando para algum espaço que tenha um valor para mim como pessoa, melhor ainda. Então acho que o propósito traz essa embalagem maior de conexão das pessoas com o mundo. Isso, e esse é um fator diferenciador, que foi uma coisa que eu falei ainda há pouco, né? O que faz o consumidor optar pela gente e não por outro. E não só pelos aspectos racionais, né? Que a gente também já falou, preço, qualidade. Isso é condição de existência, gente.
Se você não tem qualidade, se você não tem um atendimento bom, um preço justo, você nem... A minha chefe costuma dizer, você nem desce pro play. Exato. Fecha, nem abre. Nem Sabe? desce pro play, Né? perfeito. Nem abre. Então, essa é a questão. Eu acho que o propósito te conecta mais profundamente. E às vezes a escolha ela não é nem racional. Você já tá com girafas na cabeça quando você acorda de manhã e fala, putz, eu vou naquela loja que tem aquele atendimento carinhoso, aquela comida que eu sei que foi feita na hora. Então, isso aí já não é mais a propaganda só, é aquela conexão que já foi gerada mais profunda. E é isso que a gente precisa gerar mais profundamente, porque esses aspectos tangíveis e racionais, eles são copiáveis. E a gente não pode ser copiável no coração, nem na cabeça, na memória dos nossos consumidores. Mas tem um temperinho no feijão que faz toda a diferença. Esse ninguém copia, não. Mas ninguém copia, não. Eu queria fazer uma pausa nesse assunto, que para depois a gente voltar para poder fechar com chave de ouro a nossa cerejinha. Eu queria falar um pouco dos seus livros, Tá bom. que abordam assuntos completamente diferentes. Não sei se diferente ou não, você vai me explicar aqui, que às vezes eu posso estar falando um monte de besteira. Você, por exemplo, Vida de Equilibrista, é um livro seu. Me fala um pouquinho dele. Então, vou falar. Na verdade, eles todos versam... eu vou separar, tá? Eu tenho 4 livros que trabalham a questão da maternidade, carreira, vida profissional e esses pratinhos das mulheres que giram. E desculpa, perdão aos homens. Imagina. Mas assim, a intensidade do giro é diferente. É diferente. Vamos lá, né? Não, lógico que é. Por mais que o mundo caminhe, são pessoas diferentes, que têm algumas questões diferentes. Então eu tenho 4 livros nisso. O primeiro de 2007, que é o Vida de Equilibrista, Dores e Delícias da Mãe que Trabalha. E eu acho que eu fui evoluindo nesse tema. Daí, em 2011, eu trouxe um segundo livro que é Aprendiz de Equilibrista, que é o olhar dos filhos sobre pai e mãe que trabalham, né, sobre as escolhas dos pais e como que eles estão projetando a vida deles no futuro em função disso. Depois, em 2017, acho que é isso, eu trouxe Garotas Equilibristas, que é o projeto de felicidade das jovens mulheres que estão entrando no mercado de trabalho. Um pouco como é que elas estão planejando a vida futura. E esse ano, 2023, eu relancei, aliás, a Carol tá com ele ali. Pra quem tá com a imagem. Eu trouxe uma dedicatória. Eu trouxe uma versão renovada do meu primeiro livro de Vida de Equilibrista, mas até a capa mudou. No meu primeiro livro, Vida de Equilibrista, eu tinha uma mulher na capa e um monte de pratinhos, tá? Acho que de lá pra cá, de 2007 para 2023... Acho que as mulheres mudaram, a minha compreensão também desse tema mudou. E eu trouxe, primeiro, uma pluralidade de possibilidades, porque eu acho que a gente está numa sociedade muito mais plural. Diversas formas de praticar o equilibrismo e sem ter uma fórmula perfeita. Isso guiou muito a capa. A Ive, que foi a ilustradora do meu primeiro livro, também foi a ilustradora do meu quarto e último livro. E eu achei bacana ser ela a estar comigo. A Ive não é mãe, mas ela entendeu muito esse jogo das mulheres. Então, é sobre isso. Escrevo na Pais e Filhos também sobre isso. Isso é uma avenida da minha vida. Eu acho que todos nós aqui temos várias avenidas na vida, né? Tem uma avenida profissional, tem uma avenida de outra coisa, tem um hobby e tal. Então, esses são os meus livros que trazem essa questão. Agora, eu tenho um outro livro que é muito conectado com essa pauta, pena que eu não trouxe ele aqui, que eu escrevi junto com o Jaime Troiano, que se chama Qual é o Seu Propósito? A energia que movimenta pessoas, empresas e organizações no século XXI, e que a gente traz vários cases de marcas com as quais a gente trabalhou o tema do propósito, inclusive girafas. Então tem depoimentos, né, lá dentro, e o case dos girafas faz parte desse livro também. Então essa é a minha vertente escritora. Pouco tempo, por isso que eu tô branquinha. Caramba, que passadão aqui, a mulher é uma máquina destruidora de cultura, informação, família. Que sensacional isso, Cecília. Quanto tempo você demora para escrever um livro? Olha, esse projeto mesmo, a pandemia marcou nossas vidas, né? Eu tava com ele pronto em 2019 para lançar em 2020. Aí veio o home office, a vida das mulheres mudou. Aí eu tive que reequacionar ele inteiro. Mas acho que um projeto de um livro é sempre um projeto de 2 a 3 anos, porque você escreve, você revisa. É difícil você fazer um livro com menos tempo do que isso.
Sensacional. Quem quiser encontrar os seus livros... Olha, hoje eu sempre falo, né? O canal online acaba sendo um canal importante. Ver. Então, ele mesmo que a gente quer. Amazon.com.br. Mas você também encontra aí Livraria da Travessa, tanto no online quanto no físico. Vou dar o crédito para a Livraria da Travessa. Eu lancei esse último livro na Livraria da Travessa. Então, vamos também prestigiar as marcas nacionais brasileiras da literatura. Isso é bom e tem coisa boa pra caramba, né, Carol? Com certeza. Beleza. Ó, voltamos. Agora eu quero voltar pra gente no assunto do propósito. Carol, o que é o Girafas agora com essa nova filosofia de vida? O que vamos esperar do futuro pro Girafas? Com tudo isso de informação que a gente tem. Eu acho que o propósito, ele norteia todas as nossas decisões, né? Então, quando a gente falou ali no começo de visão, de futuro, visão estratégica, a gente tem várias. A gente tem tudo isso pautado para os próximos 5 anos, em termos de expectativas, de números. O propósito, e a Cissa bem mencionou aqui, ele é algo que fica. Então, ele vai permear todas as nossas escolhas. Todo o nosso dia a dia. A gente vai sim buscar os números, vai buscar o TC, o TM, acho que vocês já conversaram sobre isso aqui. A gente vai buscar todos esses indicadores, sem dúvida nenhuma, mas pautados por um porquê. E é isso que o propósito traz pra gente, uma razão de existir. A gente trabalha, hoje, eu principalmente, muito apaixonada pelos girafas desde muito nova, como você viu aí. Sim, começou com 5 anos de idade. 5 anos. 5 anos. Eu tenho dentro de mim esse propósito e eu procuro passar isso em todas as minhas ações e o meu grande objetivo, e o objetivo quando a gente trouxe a Troiano, era fazer com que os outros sentissem também essa mesma verdade, essa mesma paixão em todas as suas atitudes. Então, seja num trabalho de dia a dia, seja numa campanha de milhões, tudo isso tem que ter a nossa razão de existir como centro, como sol, iluminando tudo isso. Nossa, Cecília, o bagulho é louco, hein? Mas é bonito, veja, Caramba, né? lindo isso. Uma pessoa que começou, voltando, né? No Girafas, a gente já percebeu, né? Quando ela estava usando aos 5 anos, com fraldas. Uma fralda tardia, mas ainda fralda. Completamente. Né? Mas é bacana ver, né, a Carol falando, porque eu acho que é isso que faz sentido na vida da gente. Pensa quantas horas a gente trabalha no mesmo lugar, quantos anos a gente se dedica a uma profissão. Se ela não tem, né, esse calor, essa chama e esta paixão e essa razão de ser, que se conecta à razão de ser da empresa da qual ela faz parte, não faz sentido. O que nós estamos fazendo aqui? Então, eu acho que o propósito é importante, quem nos ouve, pensar na sua própria vida mesmo, sabe? O quanto o meu propósito de vida se conecta com aquilo que eu estou fazendo. Tá bom, tem conta no fim do mês, a gente tem que pagar boleto e tudo mais. Mas à medida do possível, né? À medida do possível, a gente deveria buscar isso, sabe? Essa conexão entre o meu propósito pessoal e o propósito do local onde a gente trabalha. Não é duro, né? Eles precisam estar alinhados. Senão a gente acaba passando, como ela falou, muito tempo dentro de um lugar, fazendo uma coisa que a gente não acredita. Aí não dá. Aí não dá mesmo. Não dá. E vocês vão entender, e com essas temporadas que eu tenho participado aqui do programa, é que essa mudança que vocês tanto querem começa aqui dentro, galera. É isso aqui, ela começa aqui dentro, passa pelo pensamento, passa pela tua razão, pela tua emoção, e as coisas começam a acontecer. Não fica esperando as coisas virem de fora. A gente faz todo esse podcast, traz esse pessoal expert nesse assunto, exatamente para te ajudar, para fazer com que você entenda de verdade como que essa marca chega nesse sucesso, o que essas pessoas pensam, o que elas falam, as ações que elas tomam, quais são as decisões que chega e leva a Girafas, ou como qualquer outra grande marca, chegar lá. Cecília, as empresas que ainda não pensaram nisso, qual é o conselho que você dá? Olha, primeira coisa é as empresas não acharem que isso é um perfume que você aplica numa flor. Ele é esse perfume natural que essa flor vai emanar. Então, não achar que é alguma coisa que vem de fora para dentro. Né? Não achar que é uma coisa, já que eu falei do perfume, que é uma coisa só cosmética ou uma coisa que não tem impacto em resultado. A Carol puxou o tema do resultado, mas tem estudos da Troiano, estudos de outras empresas que mostram que empresas que têm um propósito
performam melhor. Então, bottom line, dão mais resultado, dão mais lucro. E a razão para isso é porque você tem todo um corpo trabalhando numa mesma direção, você tem pessoas muito mais engajadas naquele propósito que faz sentido para eles. Isso no fim da linha, é o que gera resultado. Porque se a gente tem um time desmotivado, se a gente tem pessoas que não sabem por que estão ali, não vai dar resultado. Ou vai dar por um tempo e depois não vai dar mais. É verdade. E você falou de uma palavra que me lembrou essa fala, que é um fator decisor. Então, pra gente, sempre que a gente vai tomar uma decisão, seja uma decisão de negócio, vamos lançar determinado produto ou não, vamos patrocinar determinado show ou não, contratar determinada pessoa ou não, sempre que a gente tem uma dúvida nesse sentido, a gente volta pro nosso propósito, que a gente vai falar já, e fala assim, isso tá alinhado com o meu propósito? Tá alinhado com o que eu acredito, com os meus valores, por que a nossa empresa existe? Sim, tá alinhado. Então vamos seguir nesse caminho. Não tem muito a ver. Isso aqui envereda para um lado que não é exatamente a minha razão de ser. Então isso é um tomador de decisão, ajuda a gente a tomar decisão. A gente tem um propósito claro, um norte claro para seguir. E isso, gente, em termos de negócio, direção é a coisa que a gente mais precisa ter para ter resultado, né? Então, eu gostaria de saber qual a conclusão que nós chegamos do propósito dos Girafas. Olha, acho que a gente vai ter que falar juntas. Manda, Vamos? por favor. Ó, 1, 2 e... Nossa paixão cria sabores e momentos de alegria para todos. Meu Deus, Olha tô lá, arrepiadão. ensaiamos. Tô arrepiadão. Palmas para as meninas desse jornal maravilhoso. Se tivesse ensaiado, então, hein? Sensacional. Quem quiser ver a frase, a gente vai colocar na descrição aí pra você, todinha. E aí vai ser uma frase que vai acompanhar a alma dos Girafas durante muito tempo. Eu queria... estamos chegando no final do nosso pod. A Rosana tem alguma coisa pra perguntar, acrescentar? Eu tenho uma última pergunta aqui pra Carol, que eu sei que ela tá construindo aí a nossa causa, né? A causa Girafas. E eu queria saber, Carol, qual é a importância do propósito nessa construção da causa? Legal. A gente tem primeiro que diferenciar causa e propósito. E aí, para isso, eu vou pedir aqui a ajuda da minha especialista, pra gente fazer essa separação clara entre o que é causa e o que é propósito, pra gente não ter dúvidas que caminho que a gente vai seguir, como é que eles se conectam e estão interligados, sem dúvida nenhuma. Então, acho que é super importante mesmo a gente colocou, propósito é razão de ser, por que eu existo, né? Então, assim, se essa empresa, se os Girafas não existir amanhã, o que é só uma ideia fictícia, não verdadeira, quer dizer, o que o mundo perde? Esse é o propósito, né? Então, é aquela coisa que é o significado maior, por que eu existo. Causa é alguma coisa que eu apoio. E ela pode ser, inclusive, temporária. Eu posso, por um tempo, apoiar essa causa. Amanhã eu posso apoiar uma outra causa. Ela tem que respeitar o propósito. Ela não pode contrariar o propósito. Carol mesmo falou o quanto tudo que eles fazem nos Girafas, eles fazem esse check do tipo, faz sentido com esse meu propósito ou não? Mas a causa é alguma coisa que eu abraço, que tem um caráter social, ambiental, né, de responsabilidade, e que ela é mais uma forma de materializar esse propósito. Exatamente, tá? Exatamente. Então, digamos que o propósito, ele é o sol, e a causa é uma das frentes que a gente vai trabalhar, apoiando determinadas instituições, fazendo com que o nosso propósito chegue, de alguma forma, ainda mais forte na sociedade. Né? A gente apoiando uma causa, ou tendo uma causa que converse com o nosso propósito, a gente devolve ainda mais coisas positivas para a sociedade. E isso está dentro do nosso propósito, que é criar sabores e momentos de alegria. Momento de alegria tem tantas vertentes, né? E a gente conseguir alimentar esse Brasilzão aí de alguma forma e tendo uma causa que converse com isso é super importante pra gente. E tudo isso a gente oferece pra você de graça, tá? Oh, meu Deus do céu, hoje foi uma aula maravilhosa. Vamos fazer a parte 2 com essas meninas? Boa, né, Rosana? Foi demais, né? Hoje foi demais. Mais alguma pergunta? Não tenho. Eu só queria finalizar, né?
pra você, não sei se você vai esquecer, mas já vou perguntar. Manda ver, uma pergunta, porque eu já esqueci. Pode perguntar que eu já esqueci. Queria que a Cecília e que a Carol deixassem uma mensagem pra Cecília do futuro, pra Carol do futuro. Ai, mas fica muito mais bonito você perguntando, sabia? Manda ver. Quer começar, Carolzinha? Ai, meu Deus, deixa eu pensar 2 minutos. Brincadeira. Eu acho que a mensagem que eu vou deixar pro futuro, assim, até pra Carol do futuro, envelopando tudo isso que a gente falou, é: na dúvida, lembre do propósito. Volte, se o caminho estiver tortuoso, tem lá aquele sol, aquela luz que vai nortear as minhas decisões, que vai ajudar. Se eu estiver perdida, sem saber que rumo tomar ali na empresa, eu sei, tenho meu porto seguro pra onde voltar. Menina, isso vale pra vida. Não é só pra empresa, não. Com certeza. Cecília do futuro? Olha, Cecília do futuro, já que a gente falou aqui de paixão e o quanto, né, pro girafas isso é importante, eu acho que pra mim também, sabe? Que eu encontre, que eu siga conectada com alguma coisa que sempre me apaixone, porque eu acho que é isso que vai me trazer energia, é isso que vai me trazer motivação, não importa se eu tenho 50, 60, 70, 80 ou muito mais anos pela frente. Então, assim, siga se apaixonando. E equilibrando os pratinhos. E equilibrar sempre. Sensacional. Viu, Carol? E tendo discernimento para separar, como eu falo no livro, os que são de cristal e os de borracha. Os de borracha, se cair, segue, vida que segue. Os de cristal, cuida deles. Isso é outro conselho pra vida, hein? Aí, gente, vai guardando. E tudo isso de graça, Carol, muito obrigado. Carol Moraes, nossa gerente de marketing, trabalhando muito. 15 anos, começou a beber, 5 aninhos, já trabalhava lá no grupo. Muito obrigado, Carol. Um abraço pro departamento e pra toda a sua equipe. Obrigada, César. Foi um prazer enorme. A gente começa aqui um tiquinho nervosinho, mas daqui a pouco o negócio vira um bate-papo gostoso. Isso aqui é uma delícia. E eu adorei. Pode me chamar de novo. Aê, prontinho. Cecília, muito obrigado. Cecília Russo Troiano, da Troiano de Branding, uma empresa de branding. Nós já explicamos o que é branding aqui. Muito obrigado demais. Que aula, que energia, que delícia. Obrigada, César. Você também, condutor primoroso aqui, para que a gente ficasse tranquila. Carol, super obrigada ao convite, a turma do marketing. Obrigada, girafas, por a gente estar juntos nessa jornada. E nós vamos nos ver novamente e a Carol vai voltar com certeza. Obrigado, Vitinho. Obrigado, Rosana. Obrigado, Rodrigo. Galera da InStore. Você agora, qualquer dúvida, é só acessar aí Rede Girafas nas nossas redes sociais e tire todas as suas dúvidas. E é lógico, até o próximo, com certeza, mais informações e muita coisa legal para você, que é nosso franqueado, o nosso futuro franqueado, e para você da concorrência também. Beijo, te amo. Beijo, me liga. Valeu, galera. Até a próxima.